Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, gotas de esperança. Hoje é quinta-feira da sexta semana da Páscoa e o evangelho que vamos meditar é o evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20. O Senhor diz assim: em verdade vos digo, no versículo 20, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando nós ouvimos este texto, nós não podemos desassociá-lo do que estamos fazendo ao longo de toda esta semana. Estamos nos preparando para a grande solenidade da Ascensão do Senhor no próximo domingo. E o evangelho de hoje está nos mostrando a expectativa que os discípulos estão vivendo, porque o Senhor está começando a revelar para eles coisas espirituais e eles não estão conseguindo compreender ainda. Porque, como nós já vimos ao longo dessa semana, quem abrirá a inteligência dos apóstolos, quem fará com que eles possam compreender os mistérios do reino, será o Espírito Santo. Mas há um consolo neste texto, uma verdade e um consolo. Quando o Senhor for tirado deste mundo, ou seja, quando ele passar pela experiência da paixão, porque o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho da hora, a hora da revelação, da manifestação do Senhor, então o que vai acontecer? O demônio achará que terá vencido, por isso que o mundo se alegrará, porque ele é o príncipe deste mundo. Os discípulos, os apóstolos, as pessoas que amam realmente Jesus vão ficar tristes, desconsolados, como quem ainda não tem a plena fé, porque não há como ter a plena fé, a fé madura, sem a graça do Espírito. Eles vão se sentir sozinhos, eles vão se sentir desconsolados. A mesma experiência que as pessoas sofrem quando estão enlutadas. Quando a morte chega, é esta experiência que nós temos. Mas nós não podemos esquecer que a morte não tem a última resposta na nossa vida. E assim como Jesus ressuscita e a força deste Espírito Santo que o faz voltar à vida pelo poder do Pai junto do Espírito, que faz ele vencer aquela sepultura, fará com que os apóstolos, com que os discípulos, quando o virem ressuscitado, possam recobrar a alegria de que ele venceu a morte. Só que esta alegria ainda não será completa, não será plena, porque ainda faltará aquele de onde a verdadeira alegria vem, o Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito, como o próprio São Paulo vai nos ensinar na carta aos Coríntios, é a alegria. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, de modo específico. Mas, veja isso, quando nós lembramos do Espírito Santo, nós automaticamente o reconhecemos como portador da alegria. Vocês lembram quando Nossa Senhora foi visitar, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a sua prima Santa Isabel? Quando ela chega, só de Isabel ouvir a saudação dos lábios de Nossa Senhora, ela ficou cheia do Espírito Santo. E a criança saltou dentro do seu ventre de alegria. Esta é a graça que nós experimentamos quando o Espírito Santo é acolhido no nosso coração. A nossa tristeza se transforma em alegria, porque ele é o doador dos dons. Os frutos que dele vêm transformam aquilo que para a gente não tinha mais jeito em uma possibilidade. Aquilo que para nós não tinha mais solução, em uma solução profética. Por isso peça, neste dia de hoje, nesta quinta-feira, que este Espírito Santo, fonte de alegria, seja derramado sobre a sua casa e sobre a sua família, para que você se levante da sua tristeza, do seu abatimento e proclame para quem quiser ouvir: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. O meu Redentor vive e ele não vai me decepcionar.
Que desça sobre você, sobre a sua casa e família, a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você ama as gotas de esperança. Até amanhã. Fique com Deus.